Boa noite, Sarau. Para quem não me conhece, eu sou Clodoaldo Arruda, sou filósofo e rapper. Estou estreando esse mês o Arruda Crônico, um novo quadro aqui do Sarau do Vinil. E eu vou, através de conceitos filosóficos, vou analisar política, comportamento e cotidiano, tá? Bom, hoje o tema não tem como fugir muito, né? Nós vamos ter que falar aí dessa questão da pandemia, da questão de como o governo está lidando com ela. Então, hoje eu quero falar sobre um tópico filosófico que é a autoverdade e como é que ela está sendo utilizada perversamente aí pelo presidente da República, tá? A filosofia é uma ciência, então ela nasce com a tarefa de responder o que é a verdade. A verdade está na razão, está nos fatos. Então, a verdade é tudo que você pode provar e ninguém pode refutar. Então, 2 mais 2 é 4. Isso é uma verdade. A gente respira oxigênio. Isso é uma verdade. Não tem argumento que refute esses fatos. Então, isso é verdade. Deveria ser simples assim, né? Só que, como diria o nosso grande professor Betinho, só que não. Em pleno século XXI, os tempos são outros e as coisas não são bem assim. Tem dois conceitos que têm sido de suma importância no mundo atual, em que a internet permitiu o nascimento de bilhões de produtores de conteúdo, né, que geram formadores de opinião, que são a pós-verdade e a auto-verdade. Esses dois elementos têm sido usados de forma perversa para manipular pensamentos e atitudes, e as suas consequências têm sido devastadoras. Em nome do jargão é a minha opinião, né, sem prova, sem argumento válido, pessoas têm sido difamadas, ideias têm sido deturpadas, e por causa dessa influência, todas as áreas da ciência têm sido negligenciadas. Tá? Na pós-verdade, nós temos um apelo emocional, e é ele que substitui os argumentos concretos, as provas e tal. Então não tem nenhum argumento lógico ou científico, é só emocional e é baseado em 3 fatores para você construir a pós-verdade. Um é a repetição daquilo que você quer como verdade. Lembra daquela máxima? Uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade? Pois é. A segunda é você desqualifica aqueles que desmentem a sua verdade. Então, a pessoa que contra-argumenta contra você, a primeira coisa que você faz é desqualificá-la, dizer que ela não é capaz de te contrapor. E a terceira é que você manipula as pessoas de forma que elas não usem nenhum outro tipo de veículo de informação, nenhum outro canal, para que elas só ouçam o que você quer que elas saibam, da forma que você quer que elas saibam. Tá? Dessa forma, se manipula imagens como se fossem reais, se adulteram fatos como se fossem históricos, e as mentes são induzidas ao erro. O pior é que essas pessoas ficam completamente, né, depois elas ficam completamente desconectadas do mundo real, aceitando as mitologias como se fossem reais. E elas ficam presas nesse mundo aí deles. Tá? A autoverdade é o papel seguinte, e ela opera de outra lógica. Na autoverdade, a gente não fala em verdade ou mentira, porque não se trata disso. E sim no que se acredita. E não precisa ter fato, porque a pós-verdade é o fato. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui rápido de exemplo de pós-verdade e auto-verdade. Uma pós-verdade é a Terra é plana. Pois é, existe um movimento com milhões de seguidores no mundo, que são os terraplanistas, que garantem que nosso planeta não é redondo. Isso porque a física, a astrofísica, a astronomia, a engenharia, a arquitetura, a oceanografia, a matemática, a geologia, a geografia, a geometria, todos eles já comprovaram que a Terra é redonda. Existe foto do planeta Terra que ele é redondo. Né? E aí, sabe quantos especialistas dessas 10 áreas que eu citei aqui são terraplanistas? Nenhum. Por quê? Porque não tem nenhum argumento científico que concorde com a Terra plana. Né? Só que eles seguiram aquele manual da pós-verdade que eu acabei de falar. Eles repetiram isso à exaustão, usando várias redes sociais, e até que algumas pessoas ficaram em dúvida se era verdade ou não. 2, aí eles desacreditaram os cientistas. Lembra que eu falei? Desqualifique quem fala contra o seu argumento. Desacreditaram os cientistas e as universidades, aí criaram uma teoria da conspiração, e disseram que era um acordo entre as empresas, a NASA, o governo e tudo mais. E o 3, eles acusaram a imprensa, as revistas científicas, a mídia de estarem com os conspiradores.
Aí qual é o apelo emocional que eles usam? O descrédito que as pessoas têm na classe política e na desconfiança e na má fama que as grandes empresas capitalistas têm. Então pronto, a Terra é plana, virou uma verdade, tá? Ou virou uma pós-verdade. E aí qual é a auto-verdade? A auto-verdade são aqueles fatos que não têm nenhum argumento, não tem nenhum fato que comprove, mas que eles reiteram aquela tese. Onde é que entra as auto-verdades? Fake news em rede social, montagem de fotos, montagem de PowerPoint, reportagem difamatória, propaganda em site, carreata, passeata, o que for necessário. E todo mundo que pensa como eles acabam por compartilhar tudo que eles inventam e eles não questionam nada, eles leem e repassam. É aí que vira aquela coisa da corrente da família, da tia do Zap, né? Da tiazinha do grupo da família no Zap que fica repassando essas coisas, tá? Esse é o perigo da auto-verdade. Agora imagine isso na política, onde as pessoas têm poder e têm grana. Então você imagine o que é a devastação que a auto-verdade causa, né? Ok, chegamos no ponto em que está o Brasil. O governo Bolsonaro tem se utilizado dessas questões da pós-verdade. E o governo Bolsonaro tem um problema muito sério. Ele é cercado de uma mistura que é perigosa. Ele tem os evangélicos neopentecostais, que a gente conhece pela intolerância, pela ganância e pelo poder de mídia que eles têm. E os militares, que a gente também já conhece, principalmente de 64 para cá, e eles são conhecidos por serem conservadores e têm obsessão por disciplina e controle. E a gente tem os olavistas, que são os seguidores do Olavo de Carvalho, que é um falso intelectual, um anti-esquerdista, e que tenta aí há anos incutir uma ideologia capitalista ultraliberal, antidemocrática, anti-ciência, racista e misógina. A gente já sabe do Olavo como é que é. Essa combinação atraiu para o bolsonarismo, né, os terraplanistas, isso que eu citei, os anti-vacina, os neopentecostais, que eu também já falei, os que são a favor dos militares, machistas e assediadores, empresários elitistas, né, classe média despolitizada, fascista e neonazista, confesso, e todo tipo de fanático que a gente possa imaginar. Esses grupos estavam isolados aí nos esgotos da internet por muitos anos, e aí, com o Bolsonaro no poder, eles agora se acham à vontade para fazer convocação de ato, acampamento, seminário, congresso e tal. Dentro da sede do governo, tem uma ala chamada Gabinete do Ódio, bancada com dinheiro público, porque funciona dentro do Palácio da Alvorada, né? Sede do governo federal. E eles abusam da auto-verdade lá, com toda a tecnologia, os robozinhos deles e tal. Eles já criaram alguns mitos, desde a campanha eles têm trabalhado, eles já criaram alguns mitos, como o kit gay, a ideologia de gênero, o comunismo brasileiro, enfim, todas aquelas coisas. E aí todos os valores que eles acham que são inadequados para eles, eles chamam de coisa da esquerda. Tudo. Tudo que eles não gostam é da esquerda. A esquerda passou a ser a personificação do mal e eles são os escolhidos por Deus para erradicar esse mal, tá? E aí eles usaram da cartilha da pós-verdade. Eles espalham exaustivamente todos os boatos que eles querem. Eles atacam os inimigos e destroem biografia, eles caluniam, eles difamam, eles inventam coisas. E eles atacam a imprensa, a ciência e qualquer outra fonte confiável de informação. Então, quando a informação chega para o bolsonarista, ele já não acredita. É aí que vem o Globo lixo, a ciência está comprada, não sei quem é comunista, aquelas coisas todas, tá? Particularmente na questão do coronavírus, o Bolsonaro se alinhou com lideranças como Trump, como Boris Johnson, né, com países como Itália, Suécia e Espanha. Não é por acaso que nós estamos, junto com esses países, liderando o número de mortes e de casos aí da Covid-19. Pois bem, a cartilha da pós-verdade entrou aí no meio do jogo. E aí, nessa ideia, todos esses líderes, conforme a sua popularidade foi despencando e conforme os casos foram acumulando, e as mortes também, eles foram mudando a cartilha e mudando a posição. Só o Bolsonaro, né, como diria o Chico Buarque, só a bailarina que não tem, né? Então, só o Bolsonaro não mudou essa posição. Ao contrário, ele tem usado a Caixa Econômica Federal para atrapalhar
o contingenciamento de renda que o Congresso liberou para que os trabalhadores e os microempresários pudessem ficar em casa. Então, ele atrapalha, tem toda uma burocracia, o sistema não funciona, o banco não abre, o telefone não atende, enfim. Alguns trabalhadores até desistiram de pegar esse dinheiro e eles estão indo para a rua. Alguns microempresários foram para a rua abrir a sua empresa e obrigaram seus trabalhadores a irem. Por quê? Porque eles não querem falir. Toda a contingência econômica que podia ter sido feita para evitar isso não foi feita. No âmbito da saúde, os governadores e os prefeitos estão se virando sozinhos, né? Então toda a ação é descoordenada. Não é como um país como a Alemanha, que fez toda uma ação planejada de governo de contingenciamento, tanto de saúde quanto econômico. Aqui não foi porque o Bolsonaro sabotou o contingenciamento de saúde, trocou todos os ministros que falavam em prol da ciência e a favor da única coisa que resolveria o problema, que é o isolamento social, e na área econômica, para pressionar os governadores e para pressionar a sociedade a acabar com o isolamento social, ele tem prendido e segurado a grana do crédito para as microempresas e de renda mínima para as famílias que agora estão dependentes da caridade alheia para não passarem fome. Tudo isso porque o isolamento social, tudo isso porque as medidas que salvariam vidas são contra a ideologia da pós-verdade. Por isso é que a auto-verdade é um problema. Porque na auto-verdade você não tem vidas, porque você não tem pessoas. Você tem seguidores e você tem inimigos. E só. Dane-se quem morre. Fica para vocês essa reflexão sobre essa questão, né? Quando é que vida deixa de importar? Quando a minha ideologia é contra ela.